saiu do Covid, saiu da UTI, teve uma boa recuperação, porque mulheres fortes, apaixonadas, que amam, que cuidam e que sorriem quando muitas vezes não querem sorrir, abraçam quando muitas vezes acham que nem tem força para abraçar um paciente, né? E eu quero dizer que hoje eu estou muito grata a Deus, porque 2 milagres aconteceram, né? Através de 2 pessoas. A primeira de Deus e a segunda, em nome de vocês, enfermeiras. Gostaria que vocês se colocassem em pé e aplaudissem o trabalho fantástico, formidável dessa mulher aí que está do seu lado, porque realmente vocês fazem a diferença. Vocês transformam, vocês transbordam e vocês alegram. Fica a minha eterna gratidão, viu? Muito obrigada mesmo. Eu lembro que foram dias muito difíceis, porque quando ele saiu da UTI, me entregaram ele como se ele fosse um bebê, magrinho, não tinha movimentação nenhuma nos braços. E eu vinha de uma sucessão de dias chorando muito, até que um dia uma enfermeira entra no quarto, ela olha para mim, ela olha para o meu esposo de uma maneira formidável e ela conseguiu tirar um sorriso de mim, um sorriso dele. Eu acho importante eu trazer isso para você, porque eu acho que você não sei se você tem ideia, né? Mas eu vim trazer essa ideia para você do poder que você tem, mulher, quando você olha para um paciente nos olhos, você toca, você comunica, você trata, você cuida, você não transforma só a vida do paciente, mas também de toda a sua família. Mais uma vez, fica aí a minha gratidão, e ainda bem que eu não chorei. Muito obrigada. Bem, eu vim aqui hoje para falar sobre liderança feminina. Não tem como falar sobre liderança sem falar de coragem, porque para você ser líder tem que ter coragem, sim ou não? E a coragem de ser imperfeita, né? Porque nem sempre nós acordamos bem, não é verdade? Nem sempre nós acordamos prontas para os desafios. Mas tenho certeza que, assim como eu, você olha para si, dá aquela respirada, né? Olha para a situação, olha para o seu marido, olha para os seus filhos, olha para os seus pacientes, e você tira forças, né, das suas fraquezas, você tira forças e no final dá tudo certo, não é assim? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente tem a tendência de olhar sempre para outra mulher. E nessa manhã, já início de tarde, prometo ser breve por causa do almoço, né, te desafiar a olhar para si também, porque nós fomos sempre treinadas a cuidar, não é verdade? Do outro. Então, por exemplo, quando éramos crianças, enquanto nós, não sei se você tem irmão, eu tenho lá em casa, enquanto meu irmão ficava, nem sei se tem isso ainda, meu Deus, empinando pipa, brincando de bolinha de gude, né, eu ficava brincando do quê? De casinha, de mamãe, né, filhinhos. Então, a nossa cultura, ela impregna isso muito na gente, de sempre cuidar do outro, mas que a gente saia daqui hoje com esse entendimento da importância da gente cuidar da gente. Quando você nutre você, quando você cuida de você, consequentemente, você também está nutrindo os seus filhos, o seu cônjuge, a sua casa, e aonde você tocar as suas mãos. Vamos lá. Enquanto isso, falei aqui um pouquinho no próximo slide da minha especialidade, que é de gestão, de equipe, trabalho há 17 anos com isso. Também... Deu certo? Meu Deus, eu desliguei. Vamos lá. E com liderança feminina, e durante esses anos a gente tem aprendido um pouco, né, nessa escola chamada vida, a importância de você realmente
fazer daquilo que você ama, né, um transbordo na vida do outro. A minha formação não é da área de saúde, eu sou bióloga, sou mestre na área de recuperação de áreas degradadas, e eu ficava apavorada com as horas que eu ficava na Embrapa, na frente do computador, fazendo pesquisas, porque eu gosto de falar, como vocês estão percebendo, e falar, e falar, e falar. Então, eu não consegui trabalhar com aquilo que eu me formei. Fui realmente trabalhar com liderança feminina, com gestão de pessoas. Hoje, nós construímos um escritório de contabilidade, então a gente sempre tem contato aí com pessoas, né? Atuei como administradora por 3 anos e meio, praticamente, da cidade do Guará. Conheci muitas mulheres empreendedoras, participamos de um concurso que teve pelo GDF chamado Cidade Empreendedora, onde reunimos lideranças femininas para desenvolver os jovens em plena pandemia, na capacitação daqueles jovens. Então, a gente recolhia os insumos da feira do Guará, levávamos para uma horta comunitária, e ali a gente capacitava os jovens para eles empreenderem. E um segundo projeto com empresas que estavam iniciando em plena pandemia, para elas não fecharem. Nós tivemos aí um apoio para que essas empresas entrassem nesse projeto como se fosse uma incubadora, dando ali todo o auxílio, todo o respaldo, para que a economia da cidade realmente permanecesse. Então, foi muito difícil essa gestão, porque foi bem na época que meu esposo estava na UTI e eu tinha que ficar assinando todos os dias compra de cimentos para a cidade. Todos os dias eu tinha que trabalhar. Né? Por isso que eu te falei, eu sei bem o que é tirar das suas fraquezas, né? A sua força para você realmente produzir. Mas isso também deixa a gente mais forte, por isso que a gente está aqui hoje. E que bom a gente poder compartilhar isso com vocês. Também trabalho na mentoria de mulheres que gostam de tecnologia, startups, e outras que estão ainda na transformação digital. E eu achei bastante interessante essa frase, conversando com uma amiga, porque todas nós precisamos decidir todos os dias sermos mulheres que fazem acontecer ou mulheres que esperam acontecer. Não é verdade? Então, nas nossas famílias, nós aprendemos com elas, seja do lado materno ou paterno, cada um dos nossos familiares tem um perfil. Não é assim? Então, tem pessoas, por exemplo, eu tenho uma tia que ela consegue fazer uma festa, e uma big festa, em uma semana. Mas eu tenho outras tias que jamais dariam conta de fazer uma festa em uma semana. Então, você já percebe aí que tem mulheres que elas gostam de ir para a briga, elas gostam de desafios, elas gostam de conflitos. E para ela, parece que quanto mais desafiador mais difícil mais ela fica instigada para fazer acontecer. Conhece alguém assim? Né? E também temos outro perfil, né, de familiares, de mulheres das nossas famílias, que esperam acontecer, que não vão para o campo de batalha, né, selecionam as suas guerras, as suas batalhas. Não é sempre que elas têm esse ímpeto de tomar a frente. Eu acredito que não tem certo nem errado, afinal de contas, somos todas, né, mulheres, todas temos perfis, tem momentos na vida que a gente tem que deixar acontecer, tem outros que a gente realmente precisa fazer acontecer. Não vejo nada de errado nisso. E trabalhando com mulheres há alguns anos, a gente percebe que temos alguns perfis, né? Aquelas que são as salvadoras, que elas realmente, né, elas têm necessidade de salvar. Não sei se você já participou de alguma roda com mais de 10 mulheres. Se uma delas fala de um problema, todas as demais dão uma solução. Já participou de uma roda assim? E aí você conhece algumas, você sabe que para a vida dela ela não faz, mas a gente é ótima para salvar a vida da outra. Mas a nossa, né, eu levanto a mão, eu assumo, né, tem todo o meu perfil também. Né? Em outros momentos das nossas vidas, a gente desenvolve o perfil de vitimização. Né? Ó vida, ó céus, porque eu acho que todo dia né, alguma de nós já fez isso. Né? Por que comigo? Por que assim? Não era para ter sido assim, não é verdade? E que também é muito natural do ser humano, né? Tem dias também que a gente acorda mais doronas, né? Você está com raiva, seu marido te pergunta, está tudo bem?
você coloca um sorriso no rosto e fala, tá tudo bem. Né? E ele sente pela entonação da sua voz que não está, mas você quer ser durona, você não quer chorar na frente dele, você está morrendo de ódio, né, assim, mas você segura ali a onda, porque afinal de contas somos mulheres duronas também, né? E o perfil de muitas vezes sermos boazinha. E qual que é o desafio de ser boazinha? Nunca falar não, muitas vezes pode causar aí um aumento na demanda do seu dia a dia. Então, acho que o nosso maior desafio é a gente ser boazinha na hora certa, com a pessoa certa, no ambiente certo. Todos esses perfis numa equipe, na gestão de uma equipe, nós temos. Todos. E qual que é o nosso desafio? Pegar cada um desses perfis e extrair o melhor de cada uma delas. Potencializar o melhor. Certo? O que a gente percebe muitas vezes? Que as mulheres, quando estão na liderança, facilmente potencializam aquilo que é ruim. E todas nós temos coisas boas e coisas ruins. Então, qual que é o maior desafio de um líder? Colocar a pessoa certa, fazendo a coisa certa no ambiente certo. Mas a gente pode ajudar a liderança. A gente pode falar, olha, estou aqui para servir, mas eu me dou melhor na obstetrícia, né? Eu me dou melhor, enfim. Eu acho que é importante nós nos comunicarmos. Porque mulheres que trabalham felizes são mulheres mais saudáveis. Pessoas que trabalham, né, fazendo aquilo que ama, com certeza têm uma saúde aí mental, né, emocional muito melhor, que se diferencia aí das demais. Agora, como que eu posso descobrir, né, identificar o meu perfil? Bem, eu acredito que estamos aqui no público de enfermagem, não é verdade? Apresentei 4 perfis. Todas nós temos um pouco de cada um deles, mas o que transborda mais nas enfermeiras é o quê? De ser salvadora. Por isso que você é enfermeira, você está aqui para salvar pessoas. Né? E muitas vezes você salva num olhar, tirando, por exemplo, um sorriso como aquela enfermeira fez comigo. Né? Ela não tem ideia do quanto ela marcou a minha vida, me fazendo sorrir depois de tantos dias e noites, chorando, né, compulsivamente. Que eu acho que a pior coisa que a gente que está aqui desse outro lado ouvir é: como é que está a pessoa, né, que você ama de paciente? Está tudo estável. É terrível, porque esse estável não apresentou melhora, esse estável não te dá uma esperança de quando vai acabar. Né? Então, realmente, a gente tem que ficar trabalhando com as emoções o tempo inteiro. E aí eu faço aqui uma pergunta: em que grupo da sua família que você se identifica? Você acha que você se identifica mais com as mulheres do lado do seu pai, do materno? Faz toda a diferença, porque se eu sei qual é o tipo de perfil que eu possuo, né, se é de desbravar, se é de deixar acontecer, faz toda a diferença na equipe, o quanto eu posso contribuir. E eu falo isso com propriedade, porque numa administração pública você tem 2 públicos. Você tem os comissionados e você tem aqueles que são os concursados. E, minha irmã, você unir esses 2 públicos, você achar graça, mas isso só acontece na administração pública. Eu acredito que não acontece, né, isso aqui, não tenho ideia. Mas é um desafio muito grande, porque você tem que saber comunicar com os 2 lados, você não pode tomar partido de nenhum dos 2 lados, e você precisa acolher os 2 lados. Ambos têm que ter a convicção e a certeza que você está ali para apoiar, e não para atrapalhar. Né? Então, o que a gente tem percebido? Que tudo começa na família, tudo. Então, um ambiente que nós fomos formadas, ou foi um ambiente, né, que a nossa família falou: olha, vai para o campo de batalha, vai para a vida, não dependa de homem, não dependa de ninguém, você tem que lutar, você tem que guerrear, né, você tem que construir aquilo que é seu. Ou nós fomos formadas, né, num ambiente: não, fica aqui, sendo protegida, né, é mais seguro, é mais confortável. E aí eu fui estudar sobre isso e encontrei um biólogo que ele quis fazer um estudo da semente, né, de um filhote de águia. Ele literalmente colocou esse filhote dentro de um galinheiro e ficou observando o desenvolvimento daquela águia.
ela começou a crescer e ela começou a fazer exatamente como o ambiente, né, proporcionava ali para ela. Então, ela aprendeu com a sua mãe, aspas, e com seus irmãos, aspas, que tinha que ciscar, que tinha que se alimentar exatamente como a galinha tinha que se alimentar. E aí ele foi anotando, ele foi observando, até que ele viu a maturidade daquele filhote, que na natureza a águia já sabe, e ela lança o seu filhote para voar. Então, ele quis fazer o mesmo papel, né, da mãe águia com aquele filhote. Então, ele pegou aquele filhote já bem desenvolvido da águia, próximo ao galinheiro, próximo ali à sua família, né, que até então estava acolhendo, e soltou a águia. O que aconteceu? Ela não voou, porque ela olhou para a família. Ela olhou ali para o acolhimento, né? E muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, se a gente tem tudo na mão, a gente não cresce. É por isso que você está aqui hoje num seminário, porque você entende que a vida não te dá tudo na mão, você tem que ir atrás, você tem que estudar, tem que se relacionar, fazer network, não é assim? Não é diferente. E aí, aquele biólogo fez uma segunda tentativa, pegou aquela águia e levou para o telhado. Só que no telhado, aquela águia ainda tinha acesso ali àquele ambiente, à sua família. Então, quando ele soltou, a águia novamente não voou. Veja bem, aqui estou falando de dois perfis, da águia, né, e da galinha. A galinha, ela tem um perfil de acolher, ela tem um perfil de acompanhar ali seus filhotes, ela não precisa ir à caça, não é verdade? É um ambiente ali de conforto. Mas para a águia, não. Ela tem que ir à caça. Ela tem que ir para o penhasco. Enquanto a águia se desenvolve no penhasco, a galinha ela se desenvolve no conforto ali de um galinheiro, né? E com isso, com essas observações, esse biólogo ele percebeu que se ele fosse novamente para um lugar que a águia visualizasse as pessoas ali, da sua família, do seu conforto, ela não voaria. Então, na terceira vez, aquele biólogo pegou aquela águia e levou para cima do penhasco. Aquela águia percebeu que o ambiente não era mais conhecido. Alguém aqui se lembra do primeiro dia de trabalho? Tenebroso, novato, né? Isso mesmo. Eu lembro da Embrapa, a estagiária. Ah lá, a estagiária. Né? Já tem uma piada assim, se acabar a energia, foi o estagiário que fez alguma coisa de errado. Né? Então, o primeiro dia, né, de trabalho, o primeiro dia na faculdade, é algo desconfortável, sim ou não? Eu sou de São Paulo, acho que você já percebeu, meu porta-queijo. E quando eu cheguei aqui, em 2007, foi muito difícil. Por quê? Porque até eu casar, eu sempre morei na mesma cidade, na mesma casa, com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos. Então, quando eu fui tirada de um estado de São Paulo para Brasília, eu tive muita dificuldade. Como é que eu vou me habituar nesse ambiente? Como é que esse ambiente vai me atrair? Como é que eu vou me conectar com as pessoas daqui? Então, foi um grande desafio. E não é diferente com os desafios que nós recebemos diariamente, com os trabalhos de equipe que nós recebemos. Tem trabalhos que você já sabe, é confortável. Agora, e trabalhos que você vai começar a desenvolver? Eu acredito que vocês viveram bem na pele isso durante a pandemia. Né? E agora? Porque ninguém treinou na faculdade. É igual a maternidade. Ninguém ensinou a gente ser mãe do seu filho X. Porque uma coisa é você ser mãe do João. Outra coisa é você ser mãe da Maria. Outra coisa é você ser mãe da Beatriz. Né? No caso, é a minha filha. Cada filho é um indivíduo. Então, para cada situação, é uma maturidade, é um conhecimento novo, é uma habilidade nova que nós precisamos desenvolver. Então, a águia, ela voou no penhasco, por quê? Porque ela percebeu que a última chance que ela tinha era de voar. Que nós não sejamos assim, não tenhamos que ir para um penhasco, né, para a gente voar. E aqui eu falo um pouquinho das diferenças de ambas. Dos perfis, né? Uma tem os olhos nas laterais, a águia ela tem um olhar no frontal.
Ou seja, o olhar da águia é focado, não é dividido, né? A galinha ela só enxerga de dia, mas a águia ela enxerga de noite e de dia. Então, realmente, tem uma diferença entre elas que fala totalmente dos perfis que nós trabalhamos em gestão na equipe. E aí eu fui estudar também uma americana que ela quis entender sobre a vulnerabilidade. Então, essa Brené Brown, ela é autora de um livro, ela dividiu, né, 2 grupos, ela estudou, aliás, 2 grupos de pessoas. Então, um deles é um grupo de pessoas que acreditam e que se acham que é o suficiente. Então, de pessoas que acreditam que esse cargo é para mim, esse casamento é para mim, essa maternidade é para mim, eu mereço estar aqui, eu mereço liderar, eu mereço estar à frente desse trabalho, eu mereço ser esposa, eu mereço ser filha. E um outro grupo que lutava para ter o mesmo sentimento, para se sentir o suficiente. Conhece alguém assim? Não aponta. Ah, eu não sou magra o suficiente. Ah, eu não cresci o suficiente. Eu não cresci mesmo, né? Eu não tenho habilidade suficiente. Ah, eu não tenho inteligência o suficiente. Então, coisas que realmente mexem com a mente e com a emoção da mulher. O que ela percebeu? Que apenas uma variável fez a diferença, que foi a coragem dessas pessoas de serem imperfeitas. Por quê? Porque elas tinham convicção, né, que o senso que elas tinham, o senso profundo que elas tinham de pertencer e amar, lhes davam a certeza que elas mereciam. Eu achei isso muito forte. E a coragem é uma palavra latina que significa cor, né? Eu achei interessante. E aí eu fiquei observando aqui a logo de vocês, corém, aí é separado, né? Cor em. Eu falei, olha só, coincidiu. Então, que significa coração. Cor significa coração. São pessoas que conseguem falar de si mesmas, de todo o seu coração, trazendo uma coloração para a sua história. Qual é a coloração que você traz na sua história hoje? Ela está cinza? Ela está rosa? Como é que está essa cor, né, da sua história, da sua vida? Porque para você estar aqui, você já é, sim, uma vitoriosa. Então, pessoas que obedecem esse princípio de coragem são pessoas de coração pleno, que têm esse senso bastante fortalecido do merecimento. São pessoas também que já abandonaram acreditar naquilo que os outros esperam que elas sejam. Então, são pessoas que assumem ser quem elas são. Tem uma aceitação, tem um acolhimento de si mesmas, né? E essas pessoas, elas abraçam completamente a vulnerabilidade, porque elas acreditam que quanto mais vulneráveis, mais lindas elas se tornam. Agora, a definição é de vulnerabilidade. Segundo a autora, é duplo, por quê? Porque significa ter sentimentos bons e ter sentimentos ruins. Então, a vulnerabilidade, ela traz culpa, ela traz medo, ela traz essa luta, né, pelo merecimento, mas ela também traz o senso de alegria, de felicidade, do pertencimento, do amor, né, daquilo que faz bem para a saúde da mulher. E qual que foi o resultado da pesquisa? Que muitas de nós temos a tendência de anestesiar as nossas emoções. Nós não queremos sentir as dores. Então, a gente anestesia. Como? Chocolate. Como? Um chopp, uma bebida. Né? Ou seja, nós extravasamos em outras coisas, literalmente, né? Colocamos aí os pés pelas mãos, e isso acaba anestesiando. A gente acha que está anestesiando a dor apenas, mas a vulnerabilidade também anestesia as coisas boas, que é a alegria, que é, né, a felicidade, o desejo de viver, de romper. Então, isso aqui tem adoecido muitas mulheres do nosso século. Então, a gente tem atendido muitas mulheres que têm pensamentos suicidas, depressivas, né, porque ficam
adoecidas porque anestesiam as suas emoções. Excesso de passado, a gente sabe que é depressão, mas também o excesso do futuro é ansiedade. Como eu e você vamos equilibrar isso? Tem um momento que a gente não consegue sozinha. A gente não consegue. Por isso que nós temos ajuda de profissionais, né? Psicólogos, terapeutas, amigas, não sei você. Mas eu tenho na minha agenda toda semana uma tarde de café com as amigas. Ali eu desligo o celular, o marido já sabe que não é para me ligar, senão dá ruim. Né? Porque naquele momento eu estou nutrindo a minha alma, eu estou nutrindo aqueles relacionamentos que me fazem tão bem. Então, é muito importante a gente se atentar às emoções que nós anestesiamos. Ser durona sempre não é bom, tem que ter um equilíbrio. Então, no momento de crise na minha casa, na frente da minha filha, eu tinha que ser durona. Papai vai voltar, fica tranquila, já deu tudo certo. Eu lembro que ela fez um desenho uma vez, um dia lá em casa, e ela não tinha desenhado mais ele, porque ela tinha sonhado que ele tinha morrido. Eu tive que segurar todo o meu desejo de chorar, de desabar na frente dela, e ser o quê? Durona. Então, naquele momento, eu precisei anestesiar aquela emoção na frente dela, mas imediatamente eu saí do ambiente para chorar. Quem disse que mulher forte não chora? Quem disse que mulher forte não se trata? Não vai no psicólogo, não vai no terapeuta? Porque a saúde física ela é tão importante quanto a saúde emocional e mental, sim. E aí eu acredito que vocês têm mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né? Agora, qual que é a consequência disso? Ela percebeu que nós somos os adultos mais endividados, obesos, viciados, né, e medicados na história dos Estados Unidos. De tanto, né? E aqui também. Eu não quis falar daqui porque a gente, né? Então, esse estudo, ele não é recente. É de 2010, é de 13 anos atrás. E a gente sabe que só tem crescido isso, né? Cada dia mais. Então, a conclusão que eu cheguei é que nós precisamos dizer, numa equipe, quando alguma coisa dá errado, sinto muito, eu errei, vamos consertar? Somos vulneráveis? Você pode me ajudar a aprimorar a minha fraqueza? Isso é unidade, isso é empatia, isso é trabalho em equipe, isso é crescimento. Porque uma equipe que, quando faz algo e não dá certo, eu não acredito que ela está perdendo, ela está aprendendo. Equipes que não alcançam os seus alvos não é porque perderam, mas é porque elas investiram tempo aprendendo para que na próxima vez elas acertem. Eu acredito também que mulheres sozinhas, elas conquistam, mas mulheres em equipe, elas triunfam. E eu queria deixar aqui a minha gratidão para vocês, dizer que foi uma honra estar com vocês. Eu acredito que um trabalho como esse, que proporciona o conhecimento, né, a integração, a parceria, a comunhão de nós mulheres, só vai fortalecer cada dia mais a nossa sociedade e teremos mulheres cada dia mais saudáveis, entre corpo, alma e espírito. Obrigada, Valda, pelo convite, foi uma grande alegria. E ela é assim, ela é líder aqui, ela é líder na casa dela, que eu conheço ela é agitada aqui, né? Eu vi ela aqui com vocês, ela é agitada também na casa dela. Quer dizer que é uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada mais uma vez.